Olá pessoal, hoje eu vim falar para vocês a respeito de gengiva artificial e uma dica a respeito dessa modalidade restauradora. Muitas das vezes as pessoas vêm questionar que é muito ruim prótese com gengiva artificial por conta da manutenção, de higiene, que tiram as próteses e elas estão inflamadas. É muito mais por uma falta de entendimento do conceito de uma forma mais madura, entender por que ela veio e entender os princípios biológicos dela quando a gente vai lançar mão desse recurso nas próteses sobre implantes. Então vamos lá. Quando você está fazendo a gengiva artificial, o que acontece é que os dois princípios básicos com que a gente executa essa modalidade restauradora é para, de um lado, você esconder a área de transição, pacientes que têm um sorriso muito amplo e que mostram toda a transição da estética branca para a estética rosa, então que qualquer transição que não tenha esse contorno e cor adequado, você vai ficar aparente, que são os pacientes mais críticos das próteses sobre implantes, na bateria anterior, serve para você jogar essa área de transição, então um pouco para cima e esconder ela para cima do lábio. E o outro princípio, que talvez seja o mais importante deles, é o de higiene, manutenção do espaço biológico. E eu vou mostrar porque esse talvez seja um dos menos entendidos, tanto da fase cirúrgica quanto da fase protética, dos dentistas que lançam mão dessa modalidade restauradora. Então vamos lá. A manutenção do espaço biológico é aquilo que acontece em um princípio que acontece em qualquer estrutura óssea, não na boca, mas no corpo. Você precisa, nessa estrutura, recobrindo a estrutura óssea, você precisa ter pelo menos 1 milímetro de tecido conjuntivo e 1 milímetro de epitélio. Se você não tem isso, de alguma maneira o organismo vai reclamar a manutenção desses espaços com um processo inflamatório. O que acontece quando a gente usa, muitas das vezes precisa usar gengiva artificial, é que a área da gengiva artificial que tem contato com a gengiva, se não for removido o osso suficiente, ela vai compactar e diminuir a espessura desse epitélio. E aí o que você tem em médio e longo prazo? É que você tem esse processo inflamatório instalado e que não cessa. Toda vez que você tira, ele está inflamado. Impactando ou não impactando o alimento, ele vai estar inflamado porque você não tem o espaço biológico necessário. O que acontece? Se você prevê e entende esse princípio, toda vez que você sabe que vai lançar mão de gengiva artificial, você tem que fazer uma osteotomia e aplanar, principalmente naquelas áreas das pseudopapilas, você tem que aplanar para quê? Para ter esse espaço biológico respeitado. Porque uma vez que você tenha 1 milímetro de tecido conjuntivo e 1 milímetro de epitélio para recobrir, o que acontece é que esse processo inflamatório cessa. E aí vocês podem ver casos em que isso foi respeitado, a manutenção desses casos é muito melhor a longo prazo. Se você olhar esse caso, 4 anos, o paciente sempre vem sem tocar na peça, a gente remove de 2 em 2 anos para a gente ver como é que está esse epitélio. Vocês podem ver aqui, ó, 4 anos depois, mantém a saúde. Tem um cantinho ali na distal do implante, tem um pouquinho de sangramento, provavelmente por uma higienização inadequada, ou é a única área que a gente talvez tenha que pensar em aplanar um pouquinho mais, dar liberdade para esse espaço biológico para a higienização dessa área. Todas as outras estão altamente estáveis, é isso que deveria acontecer se a gente respeitasse já na osteotomia, na colocação do implante, esse princípio. O que acontece, que talvez seja o maior problema de todos, é isso. Todo implantodontista, ele tenta ir para a gengiva natural. A gente faz de tudo, faz todas as manobras cirúrgicas para tentar manter as pseudopapilas e terminar com gengiva natural ao redor do contorno da prótese sobre implante. E quando tudo dá errado, é que a gente lança a mão da gengiva artificial. Só que esse é o grande problema, porque tudo que você deveria ter feito na fase cirúrgica, você deixou de fazer. Aplanar osso, pressionar tecido durante a cicatrização e epitelialização,
para você ter uma superfície plana, um rebordo adequado para higienização e manutenção. Então esse é o grande questionamento. A gente usa gengiva artificial só reativamente, só para responder quando tudo deu errado. Na verdade, a gente tem que usar a gengiva artificial proativamente. Tem que prever os movimentos, prever o resultado final da fase restauradora, o resultado final que o paciente precisa, as limitações biológicas, e aí fazer o que precisa ser feito durante a fase cirúrgica. Quando você vai lançar a mão da gengiva artificial, para que você usa os enxertos? É para ganho horizontal, remodelação vertical e rebordo plano, para deixar ele cada vez mais plano e mais higiênico. Para isso que você usa o enxerto. E os implantes, é o menor número de implantes possíveis. Os implantes sempre são posicionados mais para distal, para a área de transição anterior ficar sem os implantes, que ela dá uma transição mais suave. E a prótese normalmente é aparafusada, porque você precisa de manutenção em médio e longo prazo dessas próteses. Então fica a dica, que a planejagem de artificial é desde o começo, desde a primeira fase. Você prevê essa necessidade e faz as manobras necessárias. Fica a dica aí.